Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Estamos aqui para a terceira aula de alquimia da quarta aula do mega curso canal Daniel Simões. A primeira aula foi sobre noções de geometria. Começámos pelo mais simples, um ponto geométrico, um ponto de consciência, sem forma e sem dimensão. E temos vindo a amplificar a complexidade até chegarmos hoje na quarta aula, que é a terceira sobre alquimia. Hoje a aula vai ser assim bem subjetiva, não a leitura de texto como foi no outro. Vamos ler aqui algumas coisas, mas será mais uma conversa, mais uma trabalhando percepções, para estarmos então prontos para depois sairmos da alquimia e entrarmos em outro nível, que agora nem me lembro bem como é que está a ordem, o que é aqui, a seguir a alquimia. Até nós conseguirmos chegar na organização humana de instituições, né? Então, hoje nós vamos olhar um pouco imagens muito interessantes deste livro, que eu cheguei a ponderar usar partes dele de texto para nós lermos, só que ele é um pouco denso a nível da forma como apresenta, e então nem eu conseguiria resumir um livro desse em tão pouco tempo, e seria muito trabalho mesmo. Então por isso eu preferi usar aquele texto que nós tivemos lendo na primeira e segunda aula da alquimia, que é mais simples, mas nem por isso mais preciso e profundo. Assim, gostei muito de fazer a viagem na leitura naqueles textos. Foi muito interessante. Podem conhecer o site da moça, porque eu tive dando uma vista de olhos e tudo, já conheço assim o site dela um pouco e realmente é inspirador. E nós vamos então mergulhar só nas imagens e algumas partes de texto, fazendo uma análise perceptiva, não é, desta obra, e a nível da alquimia, de Titus Burckhardt. Eu nem sei qual é que é a nacionalidade dele. Assim, será que é austríaco? Não sei bem. Ou de escandinavo? Não sei bem. Afinal, eu ainda estou ouvindo a minha voz no micro. Não sei o que é que se passa aqui. Está mais baixo, mas estou ouvindo. Vamos em frente. Então, eu vou abrir aqui tudo para nós podermos ver melhor as imagens. Então nós deparamos com algumas coisas um pouco diferentes nesta linha que é a alquimia. Alguns desenhos até podem ter, quando nós olhamos para eles, ter uma impressão assim meio obscura, negra, né? Mas isso é uma parte intencional desse tipo de desenhos, para poder afastar aqueles que não estão preparados para receber as mensagens, para entender o que é que está nas mensagens dos desenhos e dos símbolos. Nós já mencionámos que existem símbolos base que, digamos assim, que são comuns numa linguagem alquímica, mas não quer dizer que todos os alquimistas utilizem os mesmos símbolos, os mesmos desenhos, porque muitos deles são feitos a partir de inspiração, da própria experiência interior. E então o alquimista tem toda a liberdade de representar as suas experiências do jeito que ele bem entender e sentir, mas muitas vezes utiliza-se de símbolos que são mais comuns, né? Então, neste aqui, que nós vemos aqui, é a representação de dois dragões que têm as suas caudas enroladas aqui. Este desenho até faz lembrar a árvore da vida, chamada árvore da vida da Cabala judaica, mas não é diferente. Mas são dois dragões, um que se desenrola pelo lado direito e outro que se desenrola pelo lado esquerdo. O que significa cada um destes pontos aqui, só o artista poderá saber, né? O que é que significa. Eu pessoalmente não sei. Nós vemos que eles estão iluminados com uma espécie de brilho, né? Ou seja, não é uma linha apenas, existe tipo
um brilho aqui representado. Pelo menos eu interpreto estes risquinhos aqui como uma luz, né? E também apercebo movimento. Vejo que este lado aqui está enrolado de uma forma mais caótica e este está enrolado de uma forma mais ordenada. Vemos que aqui na ponta tem tipo a cabeça de um pássaro, né? De um ganso, alguma coisa, não sei se será por acaso, não sei. Mas depois ele começa-se a desenrolar e sobe. E é interessante que aqui este divide-se em duas partes, né? Que ao unir-se com esta vai dar como se fosse o pescoço do dragão e a sua cabeça termina aqui em cima, já iluminando toda esta parte de cima aqui, né? Então existe aqui um movimento binário típico deste mundo aqui e ainda de mundos subtis que ainda funcionam dentro de uma base binária. Vemos no centro uma suástica, várias suásticas, que representam o movimento do karma, o movimento do mundo e o movimento da própria energia na pessoa. Porque isto nós poderemos considerar a coluna vertebral. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Interessantes, não é? Tem 12. É significativo esse 12. Em algumas escolas iniciáticas, diz-se que, principalmente numa linha ligada mais ao Kundalini, diz-se que no chakra da raiz, que fica entre os órgãos genitais e o ânus, a serpente está enrolada. E ela vai se desenrolando pela espinal medula acima, até conseguir erguer a cabeça no topo, né? Lá em cima. É mais ou menos este princípio que nós estamos vendo aqui, né? Os dragões têm as caudas enroladas aqui embaixo, desenrola-se cada um do seu lado, obviamente uma energia masculina e feminina, até chegar aqui em cima, sempre dentro da lei do karma, né? Porque esta roda, a suástica, ela representa o movimento constante do mundo e o karma. Diz aqui que é a representação irlandesa ou anglo-saxónica do par de dragões postados de ambos os lados da árvore do universo. Olha aí, da árvore do universo. Onde é que essa árvore estará? Se nós somos uma centelha do divino, o que está em cima é como o que está em baixo, talvez esta árvore esteja em nós mesmos. A cruz suástica do tronco, que representa o eixo do mundo, indica o movimento celeste. À semelhança de uma constelação, cada um dos dois dragões é formado por 12 sóis ou estrelas, correspondendo possivelmente aos 12 meses do ano. Segundo uma miniatura do século VIII, incerta nas cartas de São Paulo desde Northumberland, documento conservado na biblioteca da Universidade de Würzburg. Então, como vêem, a interpretação que eu dei ao ver o desenho isoladamente, ela distanciou-se em termos dimensionais, né? Em termos de tamanho, né? Eu estava interpretando este desenho unicamente como sendo a pessoa, o desenvolvimento da pessoa, e ele apresenta como ser a árvore do cosmos, do universo. E imediatamente eu lembro-me da tábua da esmaragdina. O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima. Então, muito possivelmente por isso é que nós conseguimos descobrir vários estudos que colocam a coluna vertebral no meio com a ascensão da energia yin e yang, masculina e feminina. É um princípio do universo. Interessante. Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Interpretar a imagem, por mim, e depois ler qual é a interpretação que é dada a ela. Diz aqui o seguinte, eu achei isto muito interessante, por isso eu compartilhei parte do texto. Nas palavras da tábua esmeraldina, que é a tábua esmeralda, segundo
as quais, para quem não sabe, a tábua esmeralda é o Kybalion, né, onde tem princípios herméticos. Então, nas palavras da tábua esmeraldina, segundo as quais o inferior se assemelha ao superior e o superior ao inferior, insinua-se uma inversão de ambas as partes. Na realidade, a ordenação dos metais, segundo a sua maior ou menor semelhança com o ouro, é diametralmente oposta à dos planetas, cuja trajetória, a categoria é tanto maior quanto mais distante a sua órbita estiver do centro, ou seja, da Terra. E aqui foi quando começou a chamar a atenção. O modelo alquímico, ele coloca a Terra como centro de todo o movimento celeste. Porque o alquimista, se o universo é infinito, independentemente do modelo que estejamos falando, cosmológico, se a realidade é infinita, nós somos o centro de tudo, sempre. E a Terra também. Mas neste caso, talvez, hoje, nós já podemos ousar falar, talvez a Terra seja o centro de uma forma muito mais objetiva do que imaginamos. E ele continua. O Sol constitui uma exceção nesta distância de a categoria, diz aqui, a categoria é tanto maior quanto mais distante sua órbita estiver do centro, ou seja, da Terra. O Sol constitui uma exceção nisso aí. Pois, embora corresponda ao ouro, que é a etapa máxima da alquimia, a sua órbita situa-se em quarto lugar, com 3 planetas de cada lado, abaixo e acima dele. O texto continua dizendo: da sua órbita temos Marte, Saturno e Júpiter, dispostos por esta mesma ordem, enquanto do lado interior há Vênus, Mercúrio e a Lua, seguindo-se por ordem decrescente relativamente à Terra. Se entendermos por exterior o céu das estrelas fixas, enquanto esfera suplementar, teremos, em termos de interior, que considerar a Terra enquanto último elemento da série. Então é muito interessante, porque aqui ele fala que o céu das estrelas fixas. Isso é enquanto esfera suplementar. Porque quando nós olhamos a astrologia, a Terra é o centro. E todos os astros que são utilizados pela astrologia, na sua linguagem, no seu estudo, rodam, giram, movimentam-se ao redor da Terra. E a Terra está parada. E o que é interessante, ainda mais interessante, é que a posição das estrelas não mudam há milhares e milhares e milhares de anos, dentro daquilo que nós temos registro sobre o posicionamento das estrelas, porque a memória humana, em termos históricos, não é muito longínqua, né? Nós temos acesso a documentos com 3.500 anos, 4.500 anos, e aí já começa, quando chegamos, por exemplo, a 3.500 anos antes de Cristo, que mais ou menos ali, à altura supostamente dos sumérios, ainda encontramos algumas coisas, mas não conseguem ser assim tão precisas, mas já nos mostram que as estrelas não estão mexendo. E isso é muito interessante. Ou seja, a alquimia, semelhantemente à astrologia, coloca a Terra parada no centro do universo todo. A ciência moderna diz que isso é arcaico. De qualquer das formas, o Sol ocupa também um lugar central no esquema geocêntrico do universo, à parte o facto de que, enquanto fonte de luz dos diversos planetas, é igualmente centro de todos eles. A conjunção de duas ordens simbólicas determinada por... Bom, aqui depois... Deixa eu ver... Sim. A conjunção de duas ordens simbólicas determinada, por um lado, pela maior ou menor amplitude do céu, e, por outro, pela posição central do Sol, vem também a refletir-se na aplicação aos homens das propriedades dos planetas, adquirindo aqui um significado que demonstra ser particularmente revelador em relação ao esquema do universo, algo que tanto diz respeito à alquimia quanto à astrologia. Então, o que nós vemos é a Terra no centro. Vemos aqui esta
símbolo que é o Sol, que está no meio dos outros planetas, tendo 3 planetas deste lado e 3 planetas daquele, com a Terra no centro. Isso é muito interessante, esta noção de desenho alquímico com a influência dos planetas e a transformação dos metais, que nós já sabemos que é a densidade espiritual, colocando a Terra e o ser humano no centro. Eu não vou estar a ler tudo isto, né? Mas é uma representação do movimento cósmico, mostra que todo o céu no horizonte está rodando. Como é que nós observamos este movimento aqui? Mais uma vez, o ser humano fica no centro. Aqui. Imaginem que a pessoa está em pé e nós estamos vendo ela por cima. Imaginem que nós estamos num drone e estamos olhando a pessoa aqui no centro, em pé. Ou seja, só estamos vendo a cabeça e os ombros, né? Estamos a ver de cima. Quando a pessoa olha ao redor dela, o que ela está olhando é o horizonte. E os signos, as constelações, estão no horizonte. Tudo isto cria um movimento de uma série de ciclos, né? E leitura de ciclos. Então, aqui eles estão falando sobre um determinado tipo de movimento. Eu vou deixar o texto aqui, depois podem parar o vídeo e ler o texto. E vou seguir para a próxima imagem, que também nos traz a noção da astrologia. Mais uma vez, o centro é o C, é o próprio homem, ou a Terra, mas é o homem, né? Porque o céu até pode mudar conforme a posição do planeta, no plano eta, e no centro nós vemos que existe aqui o Sol brilhando e que existe aqui uma luta de 2 dragões comendo a cauda um do outro, num movimento que passa por dentro aqui deste disco, que parece uma lua, né? E é interessante que, ao olhar este disco, que é a lua, com o sol ali, fez-me lembrar aquele relógio, que eu acho que está na Suécia ou na Suíça, que é um relógio muito antigo, muito preciso, que conta anos, décadas e séculos, sei lá, aquilo que é uma complexidade incrível, que não se sabe muito bem quem é que construiu aquilo, né? Acho que já teve reformas depois, mas fez-me muito lembrar, porque tem exatamente um tipo de desenho deste, de aberturas, assim, com esta configuração. Qual a interpretação deste desenho? Não sei se o livro explica, mas reparem que o desenho é meio infantilizado, certo? Um desenho destes, não quer dizer todos, nós estivemos vendo desenhos que são graficamente trabalhados, né? Mas tem desenhos destes que podem ser desenhados à mão por uma pessoa que, por exemplo, está meditando e abre o olho, já está ali com uma caneta e um bloco ao lado, já para fazer um desenho de alguma coisa que precise ficar registrada. Porque aquilo que eu falei, não sei se foi na primeira, segunda aula de alquimia, a pessoa fica 2 horas sentada. Ela vai para níveis onde a consciência não está no mesmo nível em que nós estamos aqui. Este nível físico. E quando a pessoa começa a descer para se levantar, imagine, ficar 2 horas sentada ali, quieta ali, né? Aí a pessoa vai indo. Quando ela começa a descer e abre o olho, muita coisa a pessoa está sujeita a esquecer. De onde estava lá mais acima. Porque são linguagens menos objetivas, são linguagens mais inspiradoras, intuitivas, e algumas até falta adjetivo para os poder classificar. E então a pessoa pode escolher, né, colocar um bloquinho ao lado, com uma caneta, um lápis, e de repente ela abre o olho e faz ali uma coisa qualquer. E às vezes nem abre o olho, faz ali de qualquer jeito. Alguns destes desenhos nascem disso aí.
Não quer dizer que todos, né? De forma nenhuma. Nós vimos alguns que são feitos em computador, né? Então, vou deixar aqui também para haver uma leitura deste texto. Deixar assim. Aí param o vídeo e podem ler. Aqui também a mesma coisa, mas já começa, nós estamos no centro, mas existe aqui toda uma classificação dos elementos todos que constituem a Terra, né? E aqui, vou ler aqui, com vista a poderem captar nas transmutações materiais a expressão de uma lei geral, os alquimistas reportam-se por um lado aos 4 elementos e por outro às 4 propriedades, quente, frio, úmido e seco, às quais, na sua qualidade de funções da natureza, surgem face aos elementos enquanto fatores ativos. Já Aristóteles, no seu tempo, traçara o esquema de uma tal relação. Então, é interessante, né? O estudo da matéria, tendo sempre aqui esse princípio que em cima é como está em baixo é como está em cima. Ao fazer um estudo da matéria, dos relacionamentos de diferentes tipos de matéria e de elementos, consegue-se observar algumas coisas e existe uma comparação com as experiências que a própria pessoa passa em todo esse processo de purificação espiritual, que começa no chumbo, coração de chumbo, até chegar à consciência de sol. Alguns elementos que nós encontramos na alquimia, eles têm cariz cristão, católico até, porque Cristo, de uma certa forma, ele faz parte da alquimia como um nome, porque nós temos que dar nome a alguma coisa para saber do que é que estamos a falar, é a pedra filosofal. Cristo é a pedra filosofal. O alquimista que consegue transformar o chumbo em ouro, ele próprio é Cristo. É um com Cristo. Se é um com Cristo, é Cristo. E Cristo não é Jesus. Cristo é uma consciência superior. Assim como Buda é a mesma coisa. Consciência superior. Qualquer um pode lá chegar, mas não de qualquer jeito. Né? Então diz aqui que cruz relicário do abade de Engelberg, Henrik von Wartenbach, datada de cerca de 1200, mosteiro de Engelberg. Então deve ter sido um alquimista, está aí os nomes, quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Isto são imagens do livro, o livro é um livro denso, como vocês podem ver, tem uma literatura densa, no sentido que é muita informação, ele não deixa ponta solta, ou procura não deixar ponta solta, né? Podemos ver aqui umas imagens alquímicas, ó. Interessantes, né? Ou seja, é um abade que tem uma cruz, isto deve ser o frente e o verso da cruz, né? E tem representações alquímicas, junto aqui com a Virgem Maria, com o Menino Jesus, um anjo de cada lado, e aqui nós vemos que tem já uma águia, uma fênix, alguma coisa, né? Ele tem alguma coisa nas mãos, não dá para entender muito bem, mas vemos que já são mensagens alquímicas. Aqui tem um com a chave, deve ser um Pedro, né? Deve ser o apóstolo Pedro. Aqui tem tipo um escriba, um estudioso. E, não, ia dizer que este Cristo não estava pregado na cruz, mas estará assim. Então temos aqui uns estudiosos, todos estudando aqui. Todos aqui estão estudando à frente, aí, tipo, fazendo alguma coisa, né? E aqui diz que é o reverso da mesma cruz, exatamente. Mais uma vez, aqui vamos ler primeiro, antes de fazer a interpretação, porque é uma imagem bem cristã. Em forma de lírio azul, a cruz de Cristo brota da Virgem Santíssima, a qual surge ajoelhada sobre a lua. O lírio de 5 pontas, vamos aqui ver, o lírio, a forma de lírio azul, o lírio é isto que está aqui,
que está por trás, também conhecido como flor de lis, que é uma representação da iluminação, tem um análogo que é a flor de lótus, representam as duas a mesma coisa. Este símbolo vocês podem encontrar, por exemplo, em bandeiras antigas de Portugal, quando ainda era reinado, nas primeiras bandeiras que teve, chegou a ter este símbolo. Consta que sabiam muito bem o que é que ele representava, na altura. Então nós vemos aqui Cristo, ele está crucificado na iluminação, né? É o chegar à iluminação. A cruz de Cristo brota da Virgem Santíssima, a qual surge ajoelhada sobre a lua. O lírio de 5 pontas representa a quinta essência, a mãe de Deus, a matéria-prima. O Rafael chamou a atenção hoje no grupo que mater significa mãe e mater é o princípio da palavra matéria. Então, mater-prima. A mater-prima é a mãe primeira. Quem é a mãe primeira? É Deus. Mãe primeira, pai primeiro, é o mesmo, que se manifesta com princípios diferentes. O princípio feminino e o princípio masculino. Aí o entendimento que é o sagrado feminino, o sagrado masculino, que é algo que nós, quem tem algum conhecimento sobre isso, sabe que, e procura encontrar esse equilíbrio de sagrado feminino e masculino, sabe que isso aí não é nada fácil. É qualquer coisa. De uma miniatura tirada do livro da Santíssima Trindade, de inspiração alquímica, Biblioteca Estatal de Munique. Interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como assim? Tem uma aqui escondida atrás, é? Estava esperando, de ser óbvio, serem 12, né? Mas está 11. Tem 11 aqui, interessante, não é? Vamos para a próxima. Esta é daquelas que é bom, gosto de interpretar antes de ler a legenda. Então eu estou vendo aqui embaixo uma série de instrumentos alquímicos que fervem e diluem e coam e fazem uma série de coisas aqui. Então existe aqui um processo alquímico. Nesse processo alquímico está saindo uma mulher, ou seja, é a força feminina, e dela está nascendo uma árvore que está gerando frutos e tem os pássaros de volta dela. Então há uma energia muito positiva aqui se expressando. Em cima parece uma águia, né? Porque o bico está curvo. Então nós vemos que os pombos, pássaros, não sei que pássaro será este, está querendo chegar aqui na árvore, né? Andam aqui embaixo. Tem aqui até 2 pousados aqui, não é? Talvez estejam indo comer, mas aqui não tem nenhum comendo do fruto, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 voando, 9 no total com estes 2. Tem 3, 4 voltando e 3 indo. Então nós vemos que existe o Sol de um lado, a Lua do outro, existe um equilíbrio, eles estão na altura dos olhos, dos ouvidos. Existe um equilíbrio aqui. A águia surge como um arquétipo. A águia representa o alto voo, chegando em lugares altos, conseguindo se elevar, conseguindo transcender a matéria e chegar em níveis altos de percepção com domínio. Ela tem 2 coisas na mão, que eu não sei o que é isto, não faço a mínima ideia. Vamos ler a descrição, o que é que diz. A natureza, sob a forma de mulher e árvore, emerge rejuvenescida dos alambicos do sol e da lua. Os pássaros representam a semente do ouro e da prata. Quanto às direções do seu voo, estas indicam a volatilização e a solidificação. Segundo o Alchemistren Manuscript
de 1550 existente na biblioteca da Universidade de Basileia. Interessante, é a mãe natureza. Mas eu olho para aqui e vejo que existem aqui componentes, instrumentos alquímicos. Logo, esta alquimia, quem está fazendo isto aqui? Não é? Quem é que está fazendo este trabalho de alquimia aqui? Serão os arquitetos? Os designers? Ou será que é um alquimista e nele nasce a força da natureza do sagrado feminino? Também pode ser. Porque se o autor que desenhou a gravura não explica, a interpretação pode ser qualquer uma. A pessoa vai... Deixa eu ver aqui, que esta está aqui com... Não rodei ela, vou rodar agora. Opa! Esta é uma imagem muito familiar para pessoas que já tenham contato com outras culturas, com pensamentos e ideias de nova era. Isto aparece muito, mas isto é apesar de ser algo que foi, digamos assim, usurpado, trazido para a nova era, nem usurpado, mas utilizado pela nova era, é uma representação de uma ciência superior. Nós entendermos quais são os centros de energia em nós e entender esse processo que está aqui a acontecer. Imobilidade. Na imobilidade alcançamos a velocidade da luz. Hoje entendi isso. Isso foi algo que precisei passar por alguns processos para conseguir entender. A velocidade da luz não se alcança acelerando. A velocidade da luz alcança-se imobilizando. Conseguindo imobilizar o corpo, concentrar o mais perfeitamente possível até a imobilidade do pensamento, extingue-se a manifestação da mente e conseguimos então os 7 chakras ou centros de força existentes no corpo do homem, juntamente com as 2 correntes de força, Ida e Pingala, que circulam em torno do eixo central. Representação tântrica, segunda obra de Arthur Avalon, The Serpent Power, ou O Poder da Serpente. A forma de folha, o desenho do crânio, representa o chakra supremo, o lótus das 1000 pétalas, que é este que ele tem aqui na mente. Interessante que eu tenho visto algumas coisas, gravuras, dentro do outro tema, de revisão histórica, onde eu tenho visto algumas imagens de seres, digamos assim, ou pessoas com pinhas de pinheiro na mão. Faz lembrar muito a representação do lótus na cabeça da pessoa. É uma coisa que sempre me faz lembrar. Este aqui nós vemos que é o yin e o yang, o feminino e o masculino. Tem aqui o que parece ser uma fênix em cima. As serpentes estão enroladas na chakra da coroa, no chakra da raiz, e vão subindo, coroadas aqui em cima, já se encontrando, procurando fechar o ciclo. Vamos ver o que diz a legenda. Vara de Hermes, ou caduceu, segundo o desenho de Hans Holbein, o jovem. Nós fizemos um levantamento sobre o caduceu no vídeo sobre o poder da maçonaria, em Portugal, no Brasil e no mundo. E vimos que Hermes é o deus da contabilidade e dos ladrões. Vem a calhar, né? Aqui é mais ou menos o mesmo princípio, mesma significância da imagem atrás. Está mais elaborada, está mais trabalhada em nível de design, de harmonia de linhas. É o par de dragões ou caduceu de uma taça de talismã árabe. Então vejam que numa outra cultura a mesma representação ganha um estilo diferente. Não só de pessoa para pessoa, de alquimista para alquimista, os desenhos mudam, como mudam de cultura para cultura. Porque o alquimista é todo aquele que está buscando a purificação, o encontro, o iluminado da consciência. Se ele, por exemplo, estiver na Índia,
ele nem vai chamar a alquimia, ele vai chamar outra coisa qualquer. E, muito possivelmente, a representará por outras coisas. Mas o processo alquímico, nós estamos a estudar aqui a alquimia mais dentro da Europa cristã e do mundo árabe. Que houve um encontro muito grande entre a alquimia árabe e a alquimia da Europa, né? Que naquele tempo nem era Europa, neste tempo havia uma série de brigas para ver se entendiam. É o que conto, não é? Hoje eu já coloco isso um pouco em questão. Aqui também vemos mais ou menos a mesma representação. No entanto, vemos que têm asas, mas parecem também os dois dragões, ou par de dragões do coro românico da Catedral da Basileia. Nós vimos, e ainda vamos ver, olha que interessante, não é? Eu não sabia disso, mas nós estamos conectados nisto. Uma das aulas, e quem sabe até pode ser a próxima, ainda vou estudar se encaixa bem, uma das aulas é estudar a simbologia, não, já me lembrei que não é, a próxima nós vamos possivelmente estudar os símbolos que constituem os Estados, as corporações, as instituições e ordens secretas ou discretas, e depois então poderemos entrar para ver como é que é a simbologia da cidade da Basileia, para depois entrarmos dentro do sistema financeiro. Ora, é um mergulho, né? Então, isto aqui é na Basileia, muito interessante, onde fica a sede do BIS, né? E onde aconteceu o primeiro encontro internacional sionista. Aqui também vemos que é o mesmo princípio, né? Bem diferente, reparem bem que aqui é bem diferente, uma coisa até meio, parece macabra, né? Mas a cabeça está embaixo, interessante, porque vem de cima a cauda e as cabeças estão mais baixas. Normalmente as cabeças estão mais altas do que tudo, né? E aqui diz o quê? Forma românica do caduceu existente no pórtico principal da igreja de São Miguel em Pávia. Interessante, interessante. Como é que a pessoa que fez isto, o que é que ela pensou, não é? Porque nós vemos esta espiralização que está havendo aqui, tipo um DNA, né? Vemos que tem a mesma representação, né? Mas por que eles deixaram a cabeça aqui embaixo? Não é? Só Deus sabe. Agora o artista não está aí para responder. O que vemos aqui é... eu não me lembro já qual é a garça, acredito que seja a garça, comendo o próprio rabo. Desculpem, eu não sei, acho que essa palavra não é muito boa aqui no Brasil, né? Comendo a própria cauda. Vamos ver o que representa aqui. De um manuscrito alquímico de 1550, Biblioteca da Universidade da Basileia. Normalmente este ciclo que está aqui é quando há um ciclo é completo. Você que chegar aonde se começou para passar a um nível superior. Interessante que aqui nós vemos que no nível inferior existe ainda uma linguagem dupla, uma linguagem binária, uma linguagem de pares, como se fosse o princípio feminino e masculino. Mas aqui já só tem um. Será que o alquimista quis mostrar que já não era nem homem nem mulher? A percepção já tinha compreendido isso, que ele não é homem nem mulher? E aqui ele está terminando mais um ciclo. Qual seria o ciclo acima deste? Talvez ele de asas abertas, voando. Lá vem a interpretação. Só quem pode dar a interpretação certa a um desenho destes será o artista. Ele aqui no texto, no livro, ele faz algumas interpretações e até possibilidades de significado, mas eu quando li o livro, e ainda hoje eu olho e penso isso, que a interpretação, só o artista mesmo é que pode saber qual é a representação. O artista, o alquimista, né? O que vemos aqui é mais ou menos o princípio que vos tinha falado anteriormente. Se nós olharmos bem aqui, é quase esta cabeça isolada, é quase como se fosse Cristo, não é? Porque ele tem aqui uma auréola
esta representação aqui, ó, com estas partes aqui do lado e aqui um em cima, é igual a muitas representações de Cristo. Só que aqui, o que é que está aqui representado? Que imagem tão bizarra! Ela tem um sentido. Ao ter estas penas aqui por cima, cobrindo a parte sexual, significa que o alquimista já entendeu que ele não é homem nem mulher. Ele é um espírito. Com as asas abertas aqui, significa que ele já está voando. Ele já está conseguindo transcender a matéria. E tem já forças trabalhando com ele, ou seja, muito possivelmente tecnologia espiritual, aprendida durante a prática, auxiliando as asas. Reparem que as asas estão por cima de uns braços e está de mãos dadas com a força feminina, que é Deus. A força é, digamos, a expressão feminina do poder superior, coroada, que está pegando nas mãos dele e auxiliando na subida. Vamos ver qual é a interpretação. Vestido como a águia bicéfala do Mercúrio, Cristo nasce da Virgem. Olha, é o nascimento. Hein? Matéria-prima. Segundo um manuscrito alquímico do século XVI, Vadiana St. Gallen. Olha, muito interessante. Dizem que é o nascimento. Como é que eles sabem que é o nascimento? Está dizendo lá no livro que é o nascimento? Interessante, muito, muito interessante. Vamos ver isto aqui. Aqui nós temos novamente os dragões, só que os dragões estão no chão. Faz lembrar as imagens que nós vemos do arcanjo Miguel matando a serpente em cima do cavalo branco. Só que aqui o que nós estamos vendo é um alquimista que ainda não chegou no nível de não dualidade, mas já está no nível de um completo equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino. Mas ainda existe essa força do sagrado masculino e feminino. Bom, acredito que essa dualidade ela sempre vai existir enquanto nós estivermos encarnados. Né? Isso, para transcender isso, acho que só morrendo. E aqui nós vemos que tanto a face, o sagrado masculino como o sagrado feminino estão coroados, ou seja, chegaram na iluminação, o sol colou à cabeça deles, eles têm asas para voar, ou seja, podem voar à vontade, transcender a matéria e penetrar no mundo espiritual. Vemos aqui mais uma representação que faz lembrar a árvore cabalística. Existem algumas representações cabalísticas que se aproximam um pouco disto aqui. Vemos que aqui na mão do rei tem tipo não dá nem para entender o que é. Parece sei lá o que é isso. Parece um cavalo marinho meio cobra, não sei, não dá para entender muito bem. E ela tem 3 pássaros dentro de uma taça, né? Só Deus sabe o que isto representa. Né? Vamos ver o que é que nos diz. Espera, aqui eles estão pisando no quê? Aqui não dá para entender muito bem. Parece ser a cauda deles. E são 2 diferentes. Ó. Agora é que eu me dei conta. São 2 diferentes. Este aqui tem asa e garras, com garras aqui. E este aqui é mais tipo serpente. Né? O que é que diz aqui? O andrógeno hermético, rei e rainha ao mesmo tempo, situado entre a árvore do Sol e a árvore da Lua. Interessante, né? Isto é a árvore do Sol e a árvore da Lua. E deixa eu ver, 13, deve ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, exato. E aqui mais 13 deste lado. Ou seja, o 13 é o número que nós encontramos, por exemplo, dos apóstolos, com Jesus, dá 13. E encontramos esse número repetidamente na história. Por exemplo, Krishna também tinha 12 seguidores principais e era ele. Né? E está assente sob o dragão da natureza. Possuindo asas, tem na mão direita uma serpente enroscada e na mão esquerda um cálice que emergem 3 serpentes. A metade masculina apresenta vestes vermelhas, que nós não conseguimos ver aqui. A metade feminina, vestes brancas.
O vermelho com o branco, então esta parte aqui é vermelha, o vermelho com o branco representa vitalidade, força, vida. Se for com o negro, vermelho com negro, já representa então violência, sangue, sofrimento. Extraído do manuscrito de Michael Colson, datado de mais ou menos 1530, conservado na Biblioteca Vadiana de St. Gallen. Este é muito interessante. É mais ou menos o mesmo princípio do outro, né? Só que representado de outra maneira. Quer dizer, aqui eles não estão unidos, eles não estão fundidos, eles estão de mãos dadas. Então, quer dizer, está havendo uma reconciliação, né, entre o lado masculino e feminino do alquimista. Eles estão, parece, querendo fazer um ao outro espirrar. Não, parece que estão querendo esfregar isso no nariz do outro para o outro espirrar. Não, mas parece ser uma oferenda, né? O sagrado feminino está dando uma oferenda, e aqui vem, parece ser uma fênix, não dá para entender muito bem que tipo de pássaro é, porque ela tem aqui uma crista, né, uma crista, e ela meio que parece estar abençoando a união, essa reconciliação entre o feminino e o masculino. Aqui representa o Sol, né? 6 pontas. Também o Rafael chamou uma atenção que muitas fotos do Sol mostram o Sol com 6 pontas. E eu perguntei se foi devido a lentes. Não sei se ele conseguiu ver se era devido a lentes ou não. Então nós vemos, pronto, que o lado sagrado masculino está assente no Sol e o sagrado feminino está assente na Lua. Por que estão assentes? Porque nós não, em termos de força masculina e feminina, nós não conseguimos funcionar fora das leis da natureza. É preciso entender como é que funcionam as leis da natureza para então vivermos uma vida mais equilibrada, mais saudável. Não só individualmente, como a nível comunitário, né? e social. Casamento do rei e da rainha, o sol e a lua, sob a influência do espiritual Mercúrio. Aqui é Mercúrio. Interessante, não é o sol não, hein? Muita atenção nisso. Não é o sol. Claro, é Saturno. Que interpretação, agora foi mesmo primária essa aí, né? Porque fui lembrar-me do que o Rafael tinha dito das 6 pontas, mas nós já tínhamos visto na outra aula. 6, e já vimos isto em outros estudos, o 6 é o Saturno. Saturno é Mercúrio, que é o chumbo. Né? Quer dizer, já saiu do chumbo, né? E está no Mercúrio. Casamento de rei e da rainha, o sol e a lua, sob a influência do espiritual Mercúrio. Agora eu fiquei na dúvida, nós na aula passada tínhamos visto que Saturno era chumbo, né? Então não estou entendendo como é que Mercúrio, mas influência espiritual do Mercúrio, influência do espiritual Mercúrio, ele está se referindo ao metal, né? Aqui ele está se referindo ao metal, não é ao planeta não. Então ali é Saturno. Olha, estou fazendo confusão. Vamos aqui ver, então, se eu consigo esclarecer a mim e a vocês, né, que nós tínhamos visto aqui nesta aula. Tinha aqui esta imagem. Vamos aqui ver. Então tem Mercúrio, que tem esta representação, e Mercúrio, Quicksilver é Mercúrio também, Quicksilver, né? E tinha Saturno, que era líder o quê? Era chumbo, exato. Então, ali, 6 pontas, nós tínhamos visto isso em algum lugar que eu não me lembro onde. Qual é que era com 6 pontas, né? Mas ele está dizendo ali que é Mercúrio, né? Então, é com certeza o planeta, e Mercúrio representa Mercúrio. Então, vamos em frente. Sempre estudando, sempre procurando aprender aquilo que a gente não entende. Isto aqui, Atanor segundo o Matus Liber. Isso que está aqui representado somos nós. Isso é o neófito que se senta, o iniciado que se senta para meditar, contemplar
a sua natureza, o seu mundo interior, e quando nós vimos, algo começa a acontecer, começa a aquecer o material, e para quem quiser saber mais, ouvir a aula anterior que nós estivemos falando muito sobre isso. Aqui também é a mesma coisa, isto somos nós, é o que está a acontecer nesse sentado, ficamos sentados ali e o negócio começa a aquecer. É o fogo. Tem alguns que não conseguem ficar muito tempo sentados, não, inicialmente. Inicialmente, nós não conseguimos, não. Ficamos ali sentados 10 minutos, já começa a dar um nervoso, a pessoa levanta-se. Aí tem que insistir. É o treino, né? Ó, eu estava aí com umas situações aí de saúde, aí comecei a correr. Quando comecei a correr, eu não conseguia nem correr, cara. Não conseguia nem correr, eu tinha que andar só, não correr. Né? Só para verem a situação de onde eu estava saindo. Aí, aos poucos e poucos, depois comecei a correr, corria assim, uns metros, ficava logo a doer o joelho e tudo, e a doer outras partes do corpo que estavam... Aí, hoje eu já estou correndo mesmo. Hoje eu insisti, já estou desde o início do ano, insistindo todos os dias a fazer exercício. Não me entrego. E estou correndo, já estou conseguindo acelerar. Ainda não estou conseguindo dar o máximo que eu sei que consigo a correr, que eu corro muito rápido. O corpo ainda não está assim tão fortalecido, mas já estou quase lá. Quase chegando a dar o máximo mesmo. E já consigo correr um bocado de tempo a correr. Como é que consegui fazer isso? Nisto que nós estamos vendo aqui. Há um fogo lento que vai sublimando as coisas, vai purificando. E isso pode ser aplicado tanto na parte espiritual quanto na parte física. Nós, quando começamos a entender alguns princípios, isto pode ser trazido para a nossa vida, para a organização de projetos profissionais, projetos artísticos, para projetos pessoais. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma coisa em casa, ela tem que saber como fazer esse processo, não pode ser às pressas, tem que ser planejado, tem que deixar o fogo lento, porque se deixar o fogo muito alto e fizer as coisas muito rápido, aí vai queimar. Aí precisa ir com lento, brando, tranquilo, para fazer coisa e ter paciência, né? Ter paciência. Eu quando estava em janeiro, olha, em janeiro, para quem não sabe, eu estava deitado, não conseguia nem me levantar. Aí eu já tinha decidido, não vou ficar aqui não, não vou ficar aqui não. E fogo brando, lento, um dia de cada vez, vamos fazendo um pouquinho de cada vez. É a mesma coisa com a prática espiritual, é um pouquinho de cada vez. E pode demorar anos para nós conseguirmos chegar em algum lugar, mas não é fútil, não é inútil, não é estéril essa obra. É a obra maior. É a obra maior. E aqui diz a tenor do livro de Basílio Valentino von dem Grossenstein der Hurhalten, Leipzig e blá blá blá. Não entendi nada do que li, mas li. Isto aqui é mais uma representação de nós mesmos, né? Somos nós aqui, em fogo brando, transformando a matéria, como nós vimos nas aulas anteriores. Aqui é o atenor do livro da Santíssima Trindade, alambique de retorta do Codex Germanicus 598 da Biblioteca Bávara de Munique. Isto são referências incríveis. Será que nós conseguimos encontrar estes livros, talvez no archive, ou dentro destas próprias bibliotecas? Será que eles digitalizaram as obras? Não sei. Recipiente hermético que contém no seu interior as três forças primárias, enxofre, mercúrio e sal. E, em simultâneo, dragões da natureza voláteis e sólidos espirituais e corporais. Do livro de Basílio Valentino von den Grossenstein der Hurhalten. Então, isto, mais uma vez, somos nós. E este frasco aqui somos nós. Todos estes símbolos estão aqui, somos nós a fazer todo esse processo. O alquimista é o cientista, é o laboratório e é o objeto de estudo, simultaneamente. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa em nós mesmos. Nós conseguimos nos estar a colocar à prova, à observação e à experiência e em nós mesmos, tendo nós mesmos como o experimentador. Isso é uma coisa incrível.
que é isto aqui? Tem um cara com 2 cabeças, meu irmão. Olha, ele tem um compasso também, um bocado de estrelas de 6 pontas, que neste contexto nós sabemos que representa Mercúrio. Está pisando a serpente. Parece que está assim no mundo, né? Tem asas. Muito possivelmente isto que está aqui é o próprio alquimista. Porque tem no centro, ó, tem o centro. Está dividido aqui em cruz, como se fossem 4 pontos cardeais. Tem um triângulo, um quadrado, asas. Tem a serpente, que está dominada por um homem de 2 cabeças, e ele tem um compasso de um lado e um esquadro do outro, que são os símbolos da maçonaria, quando cruzados, não é? Mas não são os símbolos da maçonaria, não. A maçonaria roubou símbolos. Aqui nós vemos que a Lua e o Sol estão mais altos que as 2 cabeças. Ou seja, ainda não existiu aqui uma união destas 2 cabeças. Isto parece 2 cabeças, não é? Acho que eu não estou vendo errado, não. Acho que não estou vendo, não. Vários planetas. É o homem se medindo, né, na sua transformação, numa luta que só, né? Porque isto está aqui para derrubar este dragão aqui, que não é brincadeira, não. Então vamos ver o que é que diz a legenda. Representação do Mercúrio andrógeno, Rebis igual a Res bis, por Basílio Valentino, extraído de Aurelia Occulta Philosophorum, texto incerto em Theatrum Scenicum, Argentorati 1613, volume 4. O andrógeno hermético ergue-se sob o dragão da natureza, o qual repousa na esfera alada da matéria-prima. Quanto ao compasso e ao esquadro que o andrógeno segura nas mãos, estes representam o céu e a terra, as forças primárias masculina e feminina. No lado masculino temos Saturno, Júpiter e a Lua. No lado feminino, Vênus, Marte e o Sol. Vendo-se no centro o Mercúrio integral. Em termos de direita e esquerda, estas surgem invertidas relativamente à imagem. Bom, brincando um pouquinho, hoje aqui no Brasil, se o povo ler em termos de direita e de esquerda, pronto, já vai achar que está-se falando de política aqui, né? Em frente. E aqui são já as últimas representações do livro. Vemos mais uma vez esta representação que, mesmo no livro, não dá para ler muito bem o que está aqui escrito. No centro tem o homem, aqui, é o indivíduo, o alquimista, e o alquimista vai subindo, ele está no centro disto tudo, e ele vai subindo os céus por aqui acima para conseguir chegar no Sol. Reparem novamente aquela cruz que eu falei, que era de Cristo, né? E então nós temos essa escalada. Interessante que se é em cima como é em baixo, e em baixo como é em cima, então aqui tem o homem no centro. A Terra está no centro. A Terra está imóvel. Tem que subir para chegar no Cristo. Mais uma representação que também não virei. Espera aí, como é que eu viro aqui? Ok. É a mesma representação, um pouco mais nítida, mais completa, com muita coisa escrita aqui. Mais uma vez, vai subindo. Há uma coisa aqui que eu vejo aqui nesta imagem, é que parece que cada um está subindo por si, né? Não há um apoio, assim, eles só estão olhando fixamente para aqui, para Cristo, e estão subindo, né? Mas não sei se este aqui, um está auxiliando o outro, senão não dá para entender bem. Incrível, não é? Os desenhos que saltam. Isto aqui é uma pessoa que pegou e desenhou assim, à mão mesmo, aí. Diz aqui, Rubem, não dá para entender bem. Sapiento, Flos Sapiento. Mais uma vez, tem isto aqui é um dragão comendo a própria cauda, acima do Sol e da Lua, né? E do Mercúrio. Está acima já. Estes aqui não tem explicação, é só o desenho, não tem legenda. Vemos aqui tipo uma árvore, né? Quase um cogumelo. Em cima tem o dragão dominado
por umas fênixes ou por águias, não sei bem, preta e branca, ou seja, a força masculina e feminina, que dominaram já o dragão, iluminados pelo Sol, e tem aqui outros planetas que devem representar também metais, né? Aqui temos que ficar só pela observação. Aqui não dá para entender muito bem, é um sapo, aqui é a lua, aqui é o dragão, que parece estar bem vivo, e a fênix subindo, ou uma águia, não sei o que, subindo, e da asa direita dela está caindo aqui umas gotas, parece de bênção, não sei o que é aquilo. Interessante o desenho, parece desenho feito à mão, né? E são desenhos feitos à mão, estes aqui bem antigos, né? Aqui, o que é que nós vemos? É o mesmo princípio, aquele recipiente onde o fogo está sendo feito e cozinhado. Mais uma vez vemos que tem aqui um sapo, interessante. A serpente está sendo abraçada por eles, ou seja, aqui eles não derrotaram a serpente, eles simplesmente a amansaram, né? E estão não unidos um com o outro, mas já reconciliados. E, mais uma vez, esta fênix, que eu acho que é uma fênix, derramando, na minha interpretação, bênçãos, né? Para chegar aqui em cima, que muito possivelmente é o ouro, não sei. Ali no que é que está representado. Mais uma imagem que não foi virada, o pessoal tinha virado tudo. E aqui em cima nós vemos também o masculino e o feminino. Aqui eles estão lutando uns contra os outros. Aqui é um grifo e aqui é um leão. Mas eles aqui estão lutando, né? Ou seja, parece que ainda há um conflito aqui entre os dois. Ainda está na fase que existe um conflito entre os dois. Ainda não se uniram. O sagrado feminino e o sagrado masculino. E aqui tem o alquimista, tem o fogo aqui por baixo, o dragão está mordendo a própria cauda, está sendo dominado pela fênix, mas tem um pássaro em cima da cabeça da fênix. O que é que representa este pássaro aqui, meu irmão? Faço a mínima ideia. E este aqui, o que é que está fazendo? Este é o alquimista ou é um ajudante do alquimista? O que é que ele está fazendo ali? Parece ser qualquer coisa para ser derramada aqui, não dá para entender muito bem, ou não sei, não dá para entender bem o que é que ele está fazendo. Aqui nós vemos, aqui ficou muito luminoso, mas não tapou nada do desenho, o desenho é mesmo assim. A única coisa que se vê aqui é um pouco de asas deste pássaro que está aqui, mas aí eles já estão fundidos, se vocês virem aqui, eles estão fundidos já, apesar de ainda serem dois, né? Ainda estão olhando um para o outro. Isto é uma única pessoa, obviamente, né? O sagrado feminino e masculino em si, que já estão fundidos um com o outro. Aqui tem, este aqui está meio drástico, mano. O cara tem um coelho na mão. Aí também. E o que é isso que eles dão em cima? Caraca, velho, isso é o quê? Parece. Eita, mano. Este aqui é meio agressivo, hein? Porque sabe-se lá, né? O que é que a pessoa está passando, né? Aí faz esse negócio, esse aí não está muito bonito, não. E aqui também somos nós, mais uma vez. É o espírito onde está a acontecer toda essa transformação alquímica, né? Não dá para ler muito bem. Aqui, nem vou ler. E estamos começando a chegar no final. Mais uma vez também somos nós, aqui o sagrado feminino, bem desperto e coroado, né? Preciso ver que está coroado. Então conseguiu chegar, muito possivelmente, eu arriscaria a dizer que talvez seja uma mulher alquimista, porque um homem primeiro vai equilibrar o seu lado masculino, né? Aí o equilíbrio do lado masculino é o equilíbrio do lado feminino também, né? Então quando representa só aqui uma mulher, isso leva-me a pensar que talvez seja uma alquimista. Isso são coisas antigas. Isto é pedra mesmo. Aí tem que algumas coisas, acho que é Jesus ou o que é aqui, não sei bem já. E é isso. Chegamos aqui
derradeira imagem desta série. Opa, onde é que nós andamos? Vou deixar aqui uma aqui. Se alguém quiser participar, comentar, perguntar alguma coisa, esteja à vontade, é a hora. Daniel, eu não sei se eu perdi essa parte que tu explicou, ou se tu não explicou, eu não sei. O que quer dizer mesmo o dragão comendo a própria cauda? Bom, ele pode ter várias interpretações, né? Primeiro, o dragão são os nossos desejos, paixões, é a parte mais mundana. Por isso é que nós vemos nas representações alquímicas e até cristãs o dragão sendo pisado, porque ele representa as partes mais alquímicas, mais mundanas. Mas ele representa também, na forma de dragão, como nós vemos aqui nesta imagem que está agora aqui, ele representa também a ascensão do sagrado masculino e feminino. É o dragão que se ergue pela espinal medula acima até sair pelo chakra da coroa na iluminação. Né? Então, quando o dragão está comendo a própria cauda, é um ciclo que ele terminou nessa transformação. Por cima até pode ter outro dragão. Mas naquele ali ele já conseguiu trabalhar. Quando realmente o dragão fica debaixo dos pés, aí é porque já está havendo um domínio completo das paixões. Conseguiu dominar. O alquimista está trabalhando na unificação do masculino e do feminino. E é aí que começam a surgir, as asas começam a surgir quando se começam a derrotar dragões, digamos assim. Mas é isso, o dragão acaba por ter duas interpretações diferentes, depende de como é que ele é representado. Né? Por exemplo, aqui nesta imagem que nós estamos vendo, é uma representação positiva, né? Porque é a força do sagrado masculino e feminino se erguendo até ao ouro, até a iluminação. Né? Ou seja, quando nós olhamos o símbolo, temos que procurar entender o contexto também, né? E lembrar que o alquimista pode estar a pensar outra coisa, isso é a nossa interpretação, né? Bom, meus amigos, e não havendo mais participações, vamos ter um encontro mais pequeno, 1 hora, não, mesmo assim, 1h15. Agradeço imenso a vossa participação, a vossa presença, que possam sentir benefícios sobre o que tem vindo a ser compartilhado. Bebam água e muita luz para todos!